Bom dia, pessoal. Shalom Adonai. Hoje vou transmitir aqui na nossa matéria a parte que fala sobre o Deus abscôndido. Texto que embasa essa definição, essa afirmação, é o texto de Jó, capítulo 9, versos 11 até o 12. Diz assim: Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Um outro texto também que vai reforçar a ideia bíblica de Deus abscôndido é em Isaías, capítulo 45, verso 15. E diz o seguinte: verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Deus, ao mesmo tempo que ele se revela no Antigo Testamento para que o ser humano possa ter comunhão com ele, essa revelação significa, esse conhecimento significa comunhão. Existe uma outra argumentação que vem na contramão, que é o quê? Existe um Deus que se revela, mas existe um Deus, uma parte bíblica, em que afirma que Deus é abscôndido, ele é oculto, ele nunca se revelou totalmente a ninguém. Tá? Então essa é a expressão que a gente vai trabalhar aqui. Embora o Antigo Testamento reconheça que, em certo sentido, todo mundo está ciente do divino, do sagrado, é o assunto que eu já falei anteriormente, todos estão cientes do divino e do sagrado, da existência de Deus. Esse conhecimento já está pressuposto no Antigo Testamento. Então, com frequência, a Bíblia vai fazer referência a Deus, a um Deus abscôndido, ao Deus abscôndido, tá? No texto de Jó que eu li, Jó cria em Deus, mas não conseguia encontrá-lo. Tanto é que ele foi provado na sua comunhão com Deus quando foi tirado tudo: riquezas, filhos, a saúde. Era um homem que confiava em Deus. E lá, né, no meio de toda essa turbulência, ele vai indagar sobre quem pode impedir a vontade de Deus, ou quem pode neutralizar a vontade de Deus. Então, nesse momento da sua vida, ele afirma que Deus passa por ele, ele sente, mas não o vê. Deus está perante dele, mas ele não consegue vê-lo na sua totalidade. Isaías também vai afirmar que ele é o Deus Deus que fica oculto. O mundo, a verdade é que Deus jamais foi, jamais é totalmente visível ou completamente conhecido no Antigo Testamento. Então não vai ter nenhuma argumentação para dizer que Deus ele se fez totalmente conhecido. Se faz conhecido na necessidade, no aspecto da comunhão com Ele. Que quer dizer o Antigo Testamento quando trata que Deus se oculta? Um autor chamado Wiesen disse que é a substância de Deus que permanece oculta. Como essa substância? Isso nunca foi revelado ao homem. Nenhum homem viu
Deus na sua totalidade. Conhecimento de Deus não implica uma teoria sobre a sua natureza, não é uma implicação ontológica, mas existencial. O conhecimento de Deus é comunhão, com Ele são possíveis. Mas o segredo da substância de Deus jamais foi atingido. A gente pode ver essa verdade, essa expressão aí, quando o Antigo Testamento fala que Deus se oculta. Está se referindo principalmente aí à sua inatividade em favor dos seus adoradores. Os dois textos que eu li, tanto de Jó como o texto de Isaías. E ao fato de Deus parecer não responder às orações deles, parece que ele está se ocultando. Os salmistas dos Salmos de Lamento conduzem-nos à dimensão mais profunda do testemunho da Bíblia, o reconhecimento de fé de que o Deus que se revela na história muitas vezes permanece oculto. Ele só se revela, só se manifesta no sentido da comunhão. Mas a substância, eu nem vou colocar a questão aqui do latim, que depois os pais da igreja colocaram aí para afirmar a dupla natureza de Cristo. Porque aqui também a gente não está no contexto de literatura latina, né? Muito mais, o texto é mais antigo do que essas implicações da língua latina. Bom, como eu já falei, os Salmos de Lamento conduzem-nos à dimensão mais profunda do testemunho da Bíblia. O reconhecimento de Deus, de fé, de que o Deus que se revela na história muitas vezes permanece oculto. Então o Vriesen vai concordar, o autor que eu estou citando aqui, vai concordar com que o propósito de Deus nem sempre pode ser visto. Vou repetir, o propósito de Deus nem sempre pode ser visto. Nós não conhecemos todos os mistérios. A Bíblia diz que aquilo que é revelado pertence ao homem, o que não é revelado não pertence. Então, assim, os propósitos de Deus, o homem não pode ver, não consegue ver. Mesmo esse propósito dentro da história da salvação. Ele diz que se compararmos essa história a uma linha, só certos pontos dela estariam visíveis. Ninguém consegue copiar a linha em si, porque é um segredo de Deus. E porque Ele mesmo se mantém um Deus miraculoso e essencialmente oculto, tá? Ele faz os seus milagres, mas ele permanece oculto. Os profetas jamais supuseram saber com precisão o que Deus estava para fazer. Tá? Não estavam impondo as suas vontades ou tinham certeza com precisão daquilo que Deus pode fazer ou viria a fazer. Tá? Eles não colocaram isso em checkmate, né? Eles transmitiram a palavra de Deus, esse Deus que é abscôndido, Deus que é livre. Deus é livre para fazer o que quer. Ele é totalmente livre. Na, na doutrina doutrina da antropologia, na doutrina sobre o pecado, o homem não é livre. Aí depois vai ser desdobrado aí pelo Agostinho e pelos teólogos aí da Reforma, tá? Os reformados. Deus é totalmente livre para fazer o que quer. A única liberdade que existe, o único ser livre é Deus. Né? Nós só podemos obter a liberdade a partir do momento que nós conhecemos essa vontade de Deus. É que conheçamos através dos seus escritos sagrados e possamos ter comunhão com Ele.
Porque olha o que diz a Bíblia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versos 8 e 9, esse texto. Então, aí já mostra o quê? Que Deus, ele tem os seus propósitos, os seus desígnios para com o homem, muito embora o homem não possa conhecê-lo na totalidade, porque Deus, na sua essência, ele está oculto. Bom, quais são os meios aí que Deus se manifesta ao homem? Já falei que é só para a comunhão, não na totalidade nem em essência. Tá? Como Deus se revela no Antigo Testamento? Então, já que sabemos que essa revelação é só para comunhão, temos comunhão com Ele, como Ele vai se revelar dentro desse aspecto aí, dentro daquilo que nós entendemos que é para nossa devoção, para a nossa vida espiritual. Ele se revelou de muitas maneiras, de muitas formas, de muitas maneiras. Tá? O John Goodgay, ele observou que é a vasta gama de meios pelas quais Javé se revelou no Antigo Testamento. Primeiro meio aí que vai ser utilizado são as teofanias e epifanias. Teofania é manifestação de Deus. Epifania também é manifestação de Deus. Teofania é manifestação divina. Epifania é manifestação divina. As duas palavras são as mesmas coisas? Para mim, não. Uma tem um significado, tem uma aplicação diferente da outra. Mas vamos discorrer sobre esse meio de revelação. No modelo de teologia do Antigo Testamento, só podemos dar algumas pinceladas aí sobre os meios pelas quais Deus se fez conhecido. Um dos meios pelos quais Deus se revela no Antigo Testamento é pelas suas aparições. Vários textos vão falar dessas aparições de Deus, que são as teofanias e epifanias. Tá? Adão e Eva ouviram o som de Deus andando no jardim no frescor do dia. Vamos pegar a nossa Bíblia e ler para vocês verem. Tá? Vou pegar a Bíblia aqui. Já voltei. Olha em Gênesis 3:8. O que diz lá em Gênesis 3, verso 8? E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Então aí está um texto aí da manifestação de Deus lá no jardim do Éden, ok? Bom, alguns estudiosos vão se referir a todas as aparições de Deus no Antigo Testamento como tudo, todas as vezes que Deus apareceu, eles utilizam o termo aí teofanias. Outros vão fazer distinção entre teofanias e epifanias. Né? Alguns pensam que todas as aparições a gente pode ficar restrito aí às teofanias. E outros vão falar de um outro conceito que fazer uma distinção entre o conceito de teofania e epifania.
O escritor Terry vai referir as aparições de Deus aos patriarcas como visitações epifânicas. Ele manifestou aos patriarcas, a Abraão, a Jacó, tudo de forma epifânica, porque em geral não se acompanham de manifestações ou da natureza como as epifanias, elas não vêm acompanhadas dessas manifestações da natureza, como terremoto, fogo, nuvem, vento, trovão, fumaça, como ocorre em outras teofanias notáveis. Então a epifania ela não traz nenhuma manifestação aí na natureza, porque Deus está fazendo a visitação, está visitando, está ali com os seus servos, no caso os servos, alguns personagens do Antigo Testamento. Quando é teofania, vem com fogo, terremoto, trovão, a exemplo do que foi feito lá, quando Deus deu os 10 mandamentos, tá? O que aconteceu? Mesmo chamado, no chamado de Moisés, o que aconteceu? A sarça ardia, né? A sarça ardente. Ela tinha fogo, mas ela não consumia. Então, existia uma manifestação sobrenatural. Quando estava dando os 10 mandamentos, o Sinai ficava estremecido. Quando a gente vê Isaías e Ezequiel, nós vamos ver que encheu-se de glória, todo o tempo estava cheio da glória de Deus, e os seres angelicais diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Assim, uma manifestação simples a gente chama de epifania, para a maioria dos estudiosos. Uma manifestação em que envolve elementos da natureza, ou que envolve algum chamado para o exercício profético, ou um chamado para cumprir aí os desígnios de Deus, a vontade de Deus no decorrer da história, nós vamos chamar de teofania. O Klaus Westermann, ele vai isolar algumas passagens do que chamou de epifania. De acordo com esse autor, Westermann, as epifanias referem-se às aparições de Deus para ajudar, resgatar ou salvar o seu povo. A teofania é uma aparição de Deus com o propósito de transmitir uma mensagem, chamar um profeta, fazer uma aliança ou promessa, tá? Então, daí esse Westermann, esse autor vai então definir aí o que é uma teofania, aquilo que é uma epifania. Além disso, nós temos todo um vocabulário bíblico lá na língua hebraica para falar sobre a revelação de Deus. A primeira palavra que é uma manifestação de Deus, que é uma revelação de Deus, é a palavra kabod, tá? Que é glória. A glória é uma manifestação de Deus. Tá? É o que foi que Isaías viu, toda a glória, todo o kabod, tá? Se encheu aquele lugar que ele estava. Uma outra manifestação divina é o malach, que é o mensageiro ou o anjo. Também é um vocabulário da revelação divina. Outra palavra é panim, faces. Quando falou que Deus falava com Moisés face a face. E outra revelação de Deus é pelo seu nome, Shem. Shem. Então, esses vocabulários, tecnicamente conhecidos por teologômenos, são as representações da divindade em sua natureza real, mas jamais plenamente revelada. Manifestação de Deus, mas não é uma revelação na plenitude total de Deus, ok? Então, assim a gente fala, a gente nós vamos entender a partir dessa exposição
que Deus ele se faz reconhecido para a comunhão com o ser humano. Mas ao mesmo tempo ele também mantém a sua substância abscôndita. A parte que Deus se revela ao homem, nós utilizamos aí conceitos da língua hebraica e os dois conceitos que foram citados, que é a epifania e a teofania. Ok? Até breve, pessoal.